Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui dar início aos nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem, tá? Tivemos uma bela de uma rodada nessa segunda-feira. Separei aqui os principais destaques de cada jogo pra gente dar aquela bela comentada. Antes de tudo, eu peço pra que você que tá aí do outro lado, assistindo esse vídeo maravilhoso, peço pra que você deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda demais o meu trabalho, viu? Então dá essa moralzinha pra nós, tá bom? Vamos lá, galera, começando aqui com a vitória do Boston Celtics por 111-99 contra o Detroit Pistons, né? O Celtics que não teve o Jaylen Brown. Inclusive, essa ausência do Jaylen Brown rendeu pra caramba, né? Muita gente dizendo que o Celtics não botou o Jaylen Brown em quadra porque tá negociando uma troca entre ele e Kevin Durant. Rendeu pra caramba essa ausência do Jaylen Brown. Mas, bom, sem o Jaylen Brown, quem teve que assumir o protagonismo do Celtics foi o Jason Tatum. Só que no primeiro tempo não foi bem assim, né? Quem foi o protagonista do Celtics no primeiro tempo foi o Sam Hauser, né? O Sam Hauser que substituiu o Jaylen Brown. Teve um primeiro tempo absurdo, velho. O cara meteu simplesmente 5 bolas de 3 e muito graças a ele, Boston foi pro intervalo vencendo por 7 pontos. No terceiro período, na volta do intervalo, aí sim, o Jason Tatum assumiu o protagonismo, né? O cara meteu 18 pontos e juntamente com uma defesa bem forte, o Boston fechou o terceiro quarto com mais de 15 pontos na frente. E aí no quarto período, jogou em ritmo de treino e garantiu a sua 38ª vitória. Já Detroit chegou à incrível marca de 41 derrotas na temporada. Coisa linda em Detroit, coisa linda. Destaque da partida, Jason Tatum, 34 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Jason Tatum iniciando muito bem o mês de fevereiro, tá? Cleveland Cavaliers encarou o Washington Wizards e conseguiu uma vitória bem tranquilinha por 114-91, né? Cleveland que adotou uma rotação de playoff, né? Teve apenas 3 jogadores vindo do banco e conseguiu ter um ótimo desempenho. No primeiro tempo, os titulares do Cleveland tiveram uma produção altíssima. Todos os titulares marcaram mais de 10 pontos. E isso fez com que o Cleveland fosse para o intervalo vencendo por 20 pontos. No terceiro período, com o perímetro muito bom, né? O perímetro do Cleveland entregou 6 de 12 na linha de 3. O Cleveland desgarrou ainda mais no placar e o quarto período serviu somente para cumprir tabela. Cleveland jogou, assim, bem tranquilinho e garantiu a sua 34ª vitória. Já o Wizards teve sua 29ª derrota. Destaques do jogo, todos do Cleveland. Donovan Mitchell meteu 21 pontos, Darius Garland 23 e Jarrett Allen também 23 pontinhos, tá bom? Chicago Bulls, meus amigos, encarou o San Antonio Spurs e conseguiu vencer por 128-104. Mas vou te falar, o placar engana, tá? O jogo não foi tão tranquilo assim pro Chicago Bulls, principalmente nos 3 primeiros quartos. Nos 3 primeiros quartos, o San Antonio meteu uma pressão danada, cara. Apertou pra caramba. O Chicago Bulls conseguiu até trocar, né, a liderança do jogo várias vezes. Só no quarto período que o Bulls conseguiu desgarrar, graças a quem? André Drummond. André Drummond que tanto tem pedido mais minutos, teve mais minutos em ontem e foi decisivo para a vitória do Bulls, porque com seus 12 pontos e o seu field goal perfeito no quarto período, ele garantiu com que o Chicago desgarrasse no placar e ficasse com a sua 26ª vitória. Já San Antonio chegou à marca de 40 derrotas na temporada. Destaque do jogo não tinha como ser outro, né? O pivôzão, Drummond, meteu 21 pontos, 15 rebotes e 3 roubos de bola. E pra mim foi o nome da partida, foi o grande responsável pela vitória do Chicago Bulls, tá bom? Sacramento Kings encarou o Houston Rockets e simplesmente passou o carro 140-120, né? O ataque do Kings foi simplesmente fulminante, fulminante. Teve uma performance brilhante, né? Ofensiva, o Sacramento Kings. O time meteu mais de 30 pontos em todos os 3 primeiros quartos e meteu 41 no quarto período. Ao todo, foram 21 bolas de 3 convertidas e 38 assistências distribuídas. Velho, na boa, que performance ofensiva do Kings. O Keegan Murray foi o melhor jogador da partida. O cara meteu 30 pontos com 8 de 12 no perímetro. Foi demais o moleque.
o novato tá destruindo. E também cabe destacar o Domantas Sabonis, que meteu 17 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. Essa foi a 30ª vitória do Sacramento Kings na temporada e a 41ª derrota do Houston Rockets. Inclusive o Silas, né, treinador do Houston Rockets, tava putaço na entrevista coletiva. Pagou geral, hein? Pagou geral. Vou dar uma dica aqui pro Silas, tá? Se ficar esquentando muito a cabeça em time em rebuild, você não vai conseguir dormir, meu amigo. É melhor relaxar e aceitar que o time é ruim. Como torcedor do Thunder, eu falo por experiência própria, né? O que eu passei na última temporada, se eu não tivesse essa resiliência, eu tinha enlouquecido. Eu tinha largado tudo e ficado maluco. Então, Silas, relaxa. O time é ruim, mas vai melhorar nos próximos anos. Dallas Mavericks surpreendeu e venceu o Utah Jazz por 124-111, mesmo não tendo Spencer Dinwiddie, não tendo Luka Doncic e não tendo ainda Kyrie Irving e também o Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith e Spencer Dinwiddie foram trocados para o Brooklyn Nets. Mesmo sem ter esses caras, o Dallas conseguiu vencer. No primeiro tempo, o Dallas teve um ótimo desempenho no perímetro, né? O time teve 9 bolas de 3 convertidas, só que não conseguiu levar uma vantagem para o intervalo. Só que aí no segundo tempo, aí sim o Dallas foi bem superior nos 2 últimos quartos. Muito por conta da dupla Josh Green e Jaden Harden, né, cara? O Josh Green meteu 19 pontos no segundo tempo, foi espetacular, principalmente em transição. E o Jaden Harden veio bem demais do banco, o moleque meteu 16 e foi muito importante para dar um pouquinho mais de profundidade para a rotação do Dallas Mavericks. No final, Dallas garantiu sua 29ª vitória e Utah sua 28ª derrota. E Utah agora volta a ter campanha negativa depois de bastante tempo, tá? Depois de bastante tempo. Destaques do jogo foram a dupla, né? Josh Green e Jaden Harden. Os dois moleques meteram simplesmente 29 pontos cada um e surpreenderam todo mundo. Ninguém esperava uma atuação desse nível da dupla. Milwaukee Bucks encarou o Portland Trail Blazers e teve uma vitória muito dominante por 127-108, né, cara? No primeiro tempo, o Giannis simplesmente dominou completamente o Portland Trail Blazers. O cara meteu 17 pontos no primeiro tempo e graças a ele, Milwaukee conseguiu abrir 10 pontos de vantagem na primeira metade. No terceiro período, a defesa do Bucks brecou completamente o ataque do Blazers. O Blazers não conseguiu render no terceiro período, tanto é que o time ficou 0 de 6 na bola de 3 no terceiro período. Milwaukee conseguiu abrir 24 pontos e no quarto período só brincou de jogar basquete e garantiu a sua 37ª vitória e a sua 8ª vitória seguida. Já Portland chegou à marca de 28 derrotas na temporada, né? Destaques da partida, pelo lado do Bucks, Giannis Antetokounmpo com 24 pontos, 13 rebotes e 8 assistências. E o Brook Lopes com 27 pontos e 9 rebotes foram os destaques da equipe. Pelo lado do Blazers, cabe destacar o nosso querido Damian Lillard, que meteu 28 pontinhos, tá bom? Falando agora, galera, sobre Los Angeles Clippers e Brooklyn Nets, né? Mesmo jogando fora de casa, o Clippers conseguiu uma bela vitória por 124-116, mesmo enfrentando um Cam Thomas on fire. Vamos lá. No primeiro período, o Brooklyn teve, 7 minutos de muita dominância, onde o time foi muito bem no perímetro, conseguiu sair bem em transição. Royce O'Neal, Cam Thomas foram muito bons e o Brooklyn liderou o jogo durante esse tempo. Só que na reta final, depois que o banco do Clippers entrou, depois que o Norman Powell principalmente entrou, o Clippers começou a tomar conta do jogo e com uma run de 10-0 nos 2 minutos finais, conseguiu virar. No segundo período, o Clippers começou a atacar um pouquinho mais por dentro, foi um pouquinho mais agressivo nas infiltrações e defensivamente foi muito consistente e tendo ainda um Paul George com um volume muito bom, conseguiu fechar o primeiro tempo na vantagem. Mas cabe destacar que o Cam Thomas meteu simplesmente 22 pontos e 5 bolas de 3 no primeiro tempo, né? O Clippers defendeu bem, só que não conseguiu ter resposta para o Cam Thomas.
No terceiro período, o Clippers teve 6 minutos iniciais muito bons, onde conseguiu sustentar bem sua vantagem, só que na reta final, o Brooklyn Nets se acertou na defesa, conseguiu forçar turnover e em ótimos contra-ataques, muitos deles finalizados por Cam Thomas, o Brooklyn conseguiu diminuir bastante a diferença. No quarto período, o Brooklyn meteu uma pressão danada, forçou turnover, foi pra dentro nos contra-ataques e depois de uma sequência muito boa do Claxton, onde ele deu 2 blocos seguidos no Paul George e conseguiu uma dunk maravilhosa em transição, o Brooklyn conseguiu assumir a liderança do jogo. Só que depois de um timeout muito bem pedido pelo Tyronn Lue, o Clippers voltou muito bem, meteu uma run de 9-0, Kawhi, Paul George, esses caras foram bem demais, Red Jackson entrou muito bem, Batum, esses caras foram muito bem, embalaram essa run de 9-0, abriram vantagem e mesmo com o Cam Thomas conseguindo empatar o jogo nos 3 minutos finais, o Clippers se segurou muito bem e garantiu a sua 31ª vitória. Já Brooklyn teve sua 21ª derrota. Destaque do jogo, apesar da derrota, foi o Cam Thomas, cara. O moleque meteu 47 pontos. Vamos lembrar que na rodada passada contra o Wizards, ele meteu 44. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem da história a ter jogos seguidos com mais de 40 pontos. Sabe quem que é o mais jovem? O LeBron James. E o que eu acho engraçado é que o Cam Thomas ele foi perguntado, né, depois do jogo, Cam, você se tornou o segundo jogador mais jovem a ter uma sequência de jogos com mais de 40 pontos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ele falou, olha, eu sou mais fã do Kobe. Se fosse o Kobe estando na minha frente, eu ficaria mais feliz. Mas eu também gosto do LeBron. O moleque, ele, apesar dele ser muito sério, ele é bem carismático. É um carisma meio Kawhi. Você gosta do Kawhi, apesar dele ser um cara mais fechado. O Cam Thomas tem meio que esse ar e tá jogando demais o moleque, né? É um moleque que eu gosto muito desde a Summer League, que ele foi o MVP. Eu tenho falado que esse moleque tem tudo pra estourar e agora, sem o Kyrie Irving, ele pode ter mais minutos, está tendo mais espaço e está mostrando um grande nível de basquete. Eu gosto muito do Cam Thomas. Tomara que o Jacques Vaughn continue utilizando ele, mesmo quando o Spencer Dinwiddie e o Dorian Finney-Smith estiverem disponíveis para jogar, né? Além do Cam Thomas, cabe destacar o Kawhi, que meteu 24 pontos, e o Paul George, que meteu 29, tá bom? E para fechar, meus amigos, vamos aqui falar sobre a vitória do Golden State Warriors para cima do Oklahoma City Thunder, 141-114, num jogo que ficou marcado pela chuva de bolas de 3 convertidas pelo Klay Thompson. O seguinte, no primeiro período, o Oklahoma foi melhor, mas quem brilhou foi o Klay. O Klay simplesmente meteu 18 pontos e 4 bolas de 3 no primeiro período e foi o único jogador do Golden State a ter tido mais de 2 pontos, né? Isso mostra como que o Klay chamou a responsa. No segundo período foi onde o Warriors começou a tomar conta de vez do jogo, né, cara? O Warriors teve uma defesa extremamente efetiva, extremamente consistente, extremamente forte, limitou completamente a transição do Thunder e no ataque contou com um perímetro muito forte e com o Klay Thompson simplesmente incrível, que conseguiu fechar o primeiro tempo com 27 pontos, 7 bolas de 3 e fez com que o Warriors fosse para o intervalo com 7 pontinhos de vantagem. No terceiro período, o Klay já iniciou com 2 bolas de 3, o que deu o tom do que seria o terceiro período. Um show do Golden State, né? Draymond Green, Jordan Poole cresceram pra caramba no terceiro período e o Thunder não conseguiu fazer absolutamente nada e tomou uma parcial de 44-26 e viu o Warriors abrir mais de 23 pontos de vantagem. E aí o quarto período foi baseado em: será que o Klay vai bater o recorde de bolas de 3 convertidas por um jogador em um só jogo? Foi isso que foi o quarto período, foi essa expectativa. O Steve Kerr deixou o Klay jogando mais tempo, né? O Klay chegou a meter 12 bolas de 3, só que aí, para dar uma preservada no Klay, o Steve Kerr tirou o cara e não deixou com que ele batesse o recorde, que inclusive é dele, com 14 bolas de 3. Mas mesmo não batendo o recorde, o Klay teve uma atuação espetacular e foi o grande responsável pelo Warriors ter conseguido sua 28ª vitória. Já o Thunder teve sua 28ª derrota. Destaque do jogo, Klay Thompson, né, meus amigos? 42 pontos e 12 de 16 na bola de 3, mais de 70% de aproveitamento.
jogou demais o Klay, cara. Além dele, cabe destacar o coletivo do Golden State, que entregou 26 bolas de 3, cara, no jogo. Impressionante o que o Golden State jogou contra o pobre Oklahoma City Thunder. O que o Oklahoma fez por Klay Thompson, né? Isso que eu quero saber. Porque alguma coisa tem. Pra esse cara gostar tanto de humilhar o meu time, o Thunder deve ter feito alguma coisa. Ou o Klay Thompson não gosta de mim, né? Pode ser isso também. Meus amigos, esses foram os destaques da rodada de ontem, tá bom? Quero saber de vocês a opinião, né, de vocês, o que vocês acharam dos jogos. Comentem aqui, tá bom? Que é muito importante. Se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Ah, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai oferecer para vocês 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, caso vocês não tenham League Pass e queiram testar por 7 dias, é só clicar nesse link e garantir já o seu. Fechou? Galera, é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.